Ok, pessoal, estamos de volta à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental. Hoje o assunto será estequiometria. Então nós vamos apresentar do que se trata de estequiometria, a sua utilidade e principalmente os conceitos envolvidos para a execução dos cálculos. Então falaremos da aplicação da estequiometria, os conceitos envolvidos principais que são mol e quantidades, o que é realmente o cálculo estequiométrico. Vamos falar de reagente limitante em excesso e reagentes impuros e rendimento. Então a ideia da estequiometria é trazer as reações químicas para um tratamento mais assim prático. Por exemplo, as equações químicas, normalmente elas são mostradas, balanceadas, mas na proporção do número de moléculas ou mols que estão envolvidos na reação. Só que quando a gente vai trabalhar em laboratório, na indústria, nós precisamos dessas quantidades, usando unidades que são, digamos assim, mais palpáveis. Por exemplo, unidades de massa, grama, quilograma, tonelada, etc., o volume, litros, metros cúbicos, né? Então é possível estabelecer uma relação entre essas situações de nível microscópico, que seriam as moléculas, com nível macroscópico, massa e volume. Aí a gente traz uma nova interpretação para esses coeficientes das equações. Então o cálculo estequiométrico fornece justamente o ferramental para fazer esse tratamento, tornando, digamos, a utilização das reações, das quantidades, de uma forma mais factível com a prática. Então, recordando o conceito de mol, ele equivale à quantidade de átomos ou fórmulas, e a fórmula pode ser tanto molecular ou unitária, que torna numericamente o valor da sua respectiva massa, denominada massa molar, ou seja, a massa de um mol é a massa molar, que é dada em gramas por mol, que é igual também à massa atômica ou a massa de fórmula dada em unidades atômicas de massa. Então nós vimos ela anterior como fazer essa conversão. Então recordando, um mol corresponde a 6,022 partículas. Se a massa de O2, forma molecular do gás oxigênio, é 16 unidades atômicas de massa, então sua massa molar é 16 gramas por mol. Assim, 1 mol de oxigênio corresponde a 16 gramas. 2 mol de oxigênio, do gás oxigênio, corresponde a 32 gramas e assim por diante. Da mesma forma, se eu tenho uma fórmula unitária do sal, que é NaCl, que é 58,4 unidades atômicas de massa, eu vou ter sua massa molar, mesmo valor numérico, porém em grama-mol, 58,4 grama-mol. 1 mol de NaCl tem 58,4 gramas, 2 mol de NaCl, 116,8 gramas e assim por diante. E para gases, das condições normais de temperatura e pressão, 0 graus centígrados e uma atmosfera, 1 mol equivale exatamente a um volume de 22,4 litros. Então, 1 mol de O2 na CNTP corresponde a 22,4 litros. 2 mol de O2 a 44,8 litros e assim por diante. Então, você veja, 1 mol, eu posso associar essas três definições. É uma quantidade de partículas. 1 mol, eu vou definir a massa molar de qualquer substância ou elemento, e 1 mol também me traz o volume de um gás qualquer, dado por 22,4 litros na CNTP. Então vamos ver a equivalência dessas quantidades. Aqui tem um exemplo de uma reação, nitrogênio reagindo com hidrogênio para formar amônia. Uma molécula de nitrogênio mais 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Então notem, aqui moléculas. Se eu multiplicar essas moléculas, não tinha nem moléculas, pelo número Avogadro, eu vou ter 1 mol, quantidade mol. Está aqui. Se eu tenho 1 mol, eu já sei qual é a massa molar de cada um. 28 gramas, 2 gramas mol para o hidrogênio e 17 gramas mol para amônia. Se eu quiser saber a massa de cada gás nessa reação, eu tenho que fazer esse produto. Número de mols vezes a massa molar me dá massa. Então eu vou ter 28 gramas de nitrogênio reagindo com 6 gramas de hidrogênio para me dar 34 gramas de amônia. Importante, quando nós falamos em massa, isso não é verdade para mol, Conservação de massa, 28 gramas mais 6 gramas tem que ser igual ao que dá do outro lado, 34 gramas, conservação de massa. Em termos de volume, daqui a correspondência. 1 mol é 22,4 litros, 3 mols é 67,2 litros e 2 mols 44,8 litros. Então essa reação ocorre com diminuição de volume. Então, para calcular as quantidades exatas, a quantidade das diversas substâncias envolvidas,
geralmente nós vamos querer isso em massa, nós temos 3 passos a seguir. Primeiro é escrever a equação química. Se essa equação química, que corresponde, na verdade, à representação da reação, se ela não estiver balanceada, eu preciso balancear essa equação. Os coeficientes, chama-se coeficientes estequiométricos, a proporção exata, a quantidade exata em mols de cada participante de reação, né, tanto reagente quanto produto. E aí estabelecer as proporções das grandezas envolvidas no problema. Geralmente é massa ou volume. Por exemplo, calcular o número de mols de amônia produzido, que eu vou chamar de X, na reação de 5 mol de gás de nitrogênio com quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Então está aqui já a equação balanceada, passo 1 e 2 resolvido. E aqui, como é que eu faço o cálculo da proporção? Eu quero saber quanto, né, quanto de amônia é produzida, né, com 5 mols de gás de nitrogênio com hidrogênio, no caso, na quantidade exata ou excesso. Então, 1 mol de nitrogênio forma 2 mols de amônia. De onde é que eu tiro isso? Está aqui. 1 para 2. Então, 5 mols de nitrogênio me forma X. É uma regra de 3. Montando a regra de 3, né, produto cruzado, isso aqui vezes isso, dividido, isso aqui vezes isso, dividido por isso. 10 mols de amônia são produzidas. Então, esse é um exemplo de cálculo estequiométrico. Outro exemplo, que é o mais comum, é calcular a quantidade em gramas de hidrogênio e oxigênio para formar 90 gramas de água. Então, aqui faltou a equação, por algum motivo não está aparecendo, né? Eu vou colocar aqui H2, 2H2 mais O2, vai me formar 2H2O. Então essa é a equação balanceada. Massa molar do hidrogênio. Do gás de hidrogênio é 2 gramas-mol, do oxigênio é 32 gramas-mol e da água é 18. E a quantidade de mols de cada um corresponde ao que está na equação. 2, 1 e 2. Aí vem o cálculo importante. A massa de cada um. Eu vou multiplicar massa molar por número de mol. Então eu vou obter 4 gramas, 32 gramas aqui, que é 32 vezes 1, e 18 vezes 2, 36. Isso aqui já me oferece uma proporção em massa. Se eu pegar todo mundo e dividir pelo menor valor, que é 4 gramas, eu vou ficar sabendo que 1 grama de hidrogênio, gás de hidrogênio, ao reagir com 8 gramas de gás de oxigênio, me dá 9 gramas de água. Quando eu estou tratando de massa, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. A pergunta era, eu quero formar 90 gramas de água, mas eu já sei a proporção. 1 mais 8 para dar 9. De 9 para 90. Então é 10 vezes mais. Então, em fazendo a regra de 3, todos os outros têm que ser 10 vezes mais também. Então são 10 gramas aqui e 80 gramas. Então está aqui a resposta desse problema. Reagente limitante em excesso. Então nós acabamos de ver um exemplo agora, onde havia uma proporção exata de mols na reação. Mas isso às vezes nem sempre ocorre. Às vezes eu posso ter mais de um reagente em relação ao outro, ou vice-versa. Como, por exemplo, em relação a essa reação. Essa aqui é a proporção estequiométrica. Para formar amônia, eu preciso de 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de gás de hidrogênio para formar 2 de amônia. Agora veja essa situação aqui. Eu tenho 1 mol de nitrogênio, mas eu tenho 4 de hidrogênio. Está sobrando. O que vai acontecer? Vai reagir 3, segundo a proporção estequiométrica, e vai sobrar 1 mol de hidrogênio. Aqui nós podemos dizer que quem está em excesso é o hidrogênio e o limitante é o nitrogênio. Porque assim que o nitrogênio acaba a reação e o hidrogênio sobra. Já embaixo é o contrário. Eu tenho excesso de nitrogênio. Ao invés de ter apenas 1 mol, eu tenho 3. Então o que acontece? Reage apenas 1 mol, segundo a proporção estequiométrica, e vai me formar 2 mols. Vai sobrar 2 mols de nitrogênio. Então nesse caso, quem está sobrando, quem está em excesso de nitrogênio, e o H2 é o limitante, o hidrogênio. Porque assim que acabar o H2, acabou a reação. Então esse é o conceito de agente limitante e em excesso.
Então, cálculo de reagentes. Agora nós vamos verificar como é que a gente faz isso quando tem reagente em excesso ou reagente limitante. Então eu tenho 6 gramas de hidrogênio reagindo com 60 gramas de oxigênio. Quantas gramas de água formam? Então, primeiro passo, nós vamos escrever a reação balanceada, né? É 2H2 mais O2 para me fornecer 2H2O. Do exercício anterior, nós já sabemos a proporção em massa. 1 mais 8 para dar 9. E aqui tem a massa dos reagentes realmente utilizados, que é 6,60. Então nós temos que verificar essas massas aqui em relação à proporção estequiométrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 6, que é o menor valor, e aqui eu vou obter 6 por 6, 1. E aqui 60 por 6 me dá 10. Ora, eu sei que 1 hidrogênio reage com 8 oxigênio para formar 9 moléculas de água. 9 gramas de água, desculpe. Então significa o seguinte, está sobrando 2 aqui. Isso aqui é maior que 8. Então esse cara está em excesso. A proporção exata é o seguinte, é 1 para 8. 8 vezes 6, 48. Então 6 gramas de hidrogênio vão reagir com 48 gramas de oxigênio para me dar 6 mais 48, 54 gramas de água. Massa de reagentes que sobram. Não vai sobrar nada do hidrogênio, porque o hidrogênio é limitante, e vai me sobrar 60 menos 48, 12 gramas de oxigênio. O oxigênio estava em excesso. Eu precisava apenas de 48 gramas e tinha 60 gramas na reação. Então, essa aqui é um exemplo de uma reação onde a proporção, né, em massa dos reagentes não está estequiométrica. Outro exemplo. Formação de amônia. 5 mols de nitrogênio reage com 20 mols de H2. Quantas gramas de amônia se formam? Então vamos colocar a reação que está faltando aqui. Então eu vou ter N2 mais 3H2 para me formar 2NH3, que é a amônia. Então está aqui a proporção estequiométrica em mol, justamente o que eu escrevi aqui em cima, né? Então está aqui repetido. Eu escrevi a proporção estequiométrica em mols porque me foi dado a quantidade de mols. Então vamos analisar essa proporção que foi dada, se ela está correta. Aqui diz que eu tenho 5 mols de nitrogênio para 20 de hidrogênio. Vou dividir por 5. Então eu tenho 1 para 4 a proporção. Quando na verdade aqui bastaria 3, ou seja, 4 maior que 3. Conclusão, quem está sobrando aí é o hidrogênio. Porque na verdade os 5 mols que realmente vão reagir é 5 mols do nitrogênio, que é o limitante, com 15 mol do hidrogênio. Aí vai formar 10 mols de NH3. Está aqui a massa molar de cada um. Massa molar vezes número de mols me dá a massa que reage. 140 gramas de nitrogênio vai me reagir com 30 gramas de hidrogênio para me formar 10 vezes 17, 170 gramas de NH3. Essa seria a resposta. E me sobra 10 gramas, porque me sobrou 5 mols, né? 5 mols vezes 2 me dá 10 gramas. Então, o nitrogênio era o reagente limitante, o H2 em excesso de 10 gramas. Outro conceito é a pureza dos reagentes. Nem sempre os reagentes são puros. Por exemplo, o carbonato de cálcio com 80% de pureza significa que em 100 gramas de carbonato de cálcio eu tenho... O que são impurezas? É areia, carvão, etc. Existem 80 gramas. Então, quando eu for considerar uma reação com reagente impuro, eu tenho que considerar apenas a parte pura. Então, numa reação que eu tenho 150 gramas de carbonato de cálcio com 80% de pureza, na verdade eu tenho apenas 120 gramas de cálcio. Então, isso que eu vou considerar na reação. E também outra questão é o rendimento. Devido a várias questões, que a gente não vai entrar em detalhe agora, geralmente a quantidade obtida numa reação é menor do que a calculada segundo os coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, se eu falo em um rendimento de 90%, significa que eu obtenho 90% da quantidade prevista de produtos pela estequiometria da reação. Mesmo que seja tudo balanceado, né, não tenha nada em excesso ou reagente limitante, né, a reação não me fornece todos os produtos esperados. Então, por exemplo, se um cálculo estequiométrico prevê uma reação
vai fornecer 15 mol de um produto qualquer, mas o rendimento da reação é 80%, então, na verdade, eu vou obter 12 mols, né, que é 0,8 vezes 15 desse produto. Então, se eu quiser obter 15 mol, realmente eu vou ter que aumentar a quantidade dos reagentes na proporção inversa, ou seja, em 25%. Eu consigo obter 15 mol. Aqui tem um exemplo. Então, aqui eu tenho a reação, né, de ferro, sulfeto de ferro, né, com ácido clorídrico, me fornecendo cloreto de ferro mais H2S, né, que é um gás sulfídrico. Então eu tenho a massa molar de cada um, né? Eu sei que 88 gramas, nós estamos aqui na proporção 1 para 1, né? 88 gramas de sulfeto de ferro vai me formar 127 gramas. Aqui, deixa eu só arrumar essa equação, porque ficou confuso aqui para quem for ver. Na verdade, o cloreto de ferro está aqui. Tem um maisinho aqui, né? Então, aqui é o gás sulfídrico. H2S. Isso aqui também não ficou bom. H2S. Tá menos 1 agora. Então, eu sei que 88 gramas mol de sulfeto de ferro vai formar 127 gramas mol de cloreto de ferro. Já está na proporção 1 para 1. É 1 mol para 1 mol. Então, a proporção em massa, eu vou dividir em 88, né? É 1 para 127 sobre 88, ou seja, 1,44. 1,443. Então, eu tenho uma massa de 1.100 gramas. Então, 1.100 gramas, 88% de pureza. Então, eu vou ter, na verdade, reagindo 800... Eu vou ter, para fazer a reação, para obter a massa pura de 880 gramas, eu tenho que ter 1.100 gramas de sulfeto de ferro, porque 0,8 vezes 1.100, que é a pureza, né, é que vai me dar essa quantidade de substância pura. Então, essa substância pura vai me fornecer 880 gramas, né, a parcela, 1.270 gramas de cloreto de ferro. Bom, além do problema da pureza, eu vou ter o seguinte. O rendimento da reação é 90%. Então, eu não vou obter 100%, eu vou obter 90%. Então, eu vou obter 90% de 1.270. Então, 1.153 gramas é a quantidade que eu obtenho no final. Então, temos aqui as referências, as mesmas que as aulas anteriores, né? Quem tiver curiosidade de consultá-las, né? Eu espero que consulte, porque está tudo sendo recomendado em todas as notas. São bem abrangentes as obras, vale a pena dar uma olhada. Então agora, o próximo passo, depois de assistir essa aula, olhar o PDF, partir para a rota, olhar as simulações, os vídeos recomendados, os textos indicados e realizar os exercícios. Então essa aula fica por aqui e até a próxima.